Bom, meus caros, muito boa tarde, caríssimas, né? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E essa aqui é a 74ª, né? E eu acho que vamos chegar a 100 palestras já daqui a pouco, porque já está agendada, vários estados que eu não fiz ainda. Eu vou estar no Mato Grosso, Tocantins amanhã, depois da manhã Mato Grosso do Sul, e vou fazer os restantes dos estados que... O projeto foi apresentado ontem, a primeira peça, que é o anteprojeto da emenda constitucional, de todo o capítulo do sistema tributário brasileiro. É o modelo clássico, o modelo europeu, né? E vai ser dosado de acordo com as características do Brasil, né? Isso vai ser regulamentado no IVA, no projeto do IVA, no projeto do seletivo, no projeto do novo imposto de renda e demais projetos que vão compor o elenco, talvez, de 10, 11 projetos reguladores, né? Que serão leis complementares e leis ordinárias. Alguns deles nós já estamos trabalhando, finalizando, mas a peça principal é essa que foi apresentada ontem, vai ficar 15 dias em consulta pública na internet, por e-mail, por WhatsApp, pessoalmente, e cada setor vai analisar a parte jurídica, constitucional, legal, e vai se posicionar. Até aqui, todas as entidades com as quais eu tive o privilégio de fazer a palestra e depois atendê-los, né? 120 audiências foram concedidas em grupos menores, todos convergem para a proposta, inclusive em debates onde estavam envolvidos deputados, representantes da esquerda, né? Municípios, municipalistas, auditores municipais, estaduais e federais, todos nós tivemos a oportunidade de conversar com eles. Então, a proposta é colocar o Brasil nos trilhos. Então, a proposta é esta. A nossa apresentação é uma apresentação única. Essa aqui eu apresentei para o presidente da República sexta-feira. Ele e os ministros da área econômica. Presidente, o senhor gostou? Gostei muito. Ministro Meirelles, o senhor gostou? Gostei muito. Com o ministro Diogo, nós já estamos interagindo, ele está discutindo, já colocou o IPEA para fazer simulações, etc. O Embaçaí, né, ministro, gostou muito, e o Moreira Franco também. Então, agora, vem a hora do governo tomar uma decisão que ainda não foi efetivada. Como nós colocamos a proposta ontem, e o doutor Gastão Toledo é com quem eu tenho conversado no governo, porque ele, em fevereiro, o presidente da República designou o doutor Gastão Toledo como representante do governo na reforma tributária. Amigo pessoal do presidente há mais de 50 anos, advogado, tributarista, consistente, pessoa que conhece tudo. Ele, doutor Paulo Rabelo de Castro, que tem nos acompanhado, né, o Instituto Atlântico, o Movimento Brasil Competitivo e também, recentemente, há um mês e pouco, a nosso pedido, o Rodrigo Maia fez um ofício ao SEBRAE pedindo que contratasse a FGV Rio. A FGV Rio me ajudou muito a construir o Super Simples, quando eles me construíram uma ferramenta de simulação dos setores da economia. Daquele dia em diante, eu pude ajustar o projeto do Super Simples e aprovação por unanimidade, porque cada segmento foi calculado na hora qual que seria a carga tributária anterior e atual carga tributária com o Super Simples. Foi quando eu criei, né, além do Simples que existia federal, da indústria, comércio e serviço, que foi de minha lavra também, o Simples, Super Simples, foi um projeto de minha autoria no tempo do Fernando Henrique, que era a mesma tabela do comércio com mais 50%. Depois, no Super Simples, criamos a tabela 4 e 5. Foi o máximo que nós conseguimos tirar da Receita Federal. Esta negociação é diferente, é direta com a sociedade, é direta com as entidades, direta com o Congresso Nacional. Aqui está o Walter Yoshi, está o Isalci, vai vir o Laércio. Nós estamos todos convergentes, deputados e senadores. Nós estamos falando em nome dos 513 deputados e 81 senadores.
Então, agora que vem a hora realmente de se posicionar todas as entidades, né? Pegar o texto, ver. Vocês têm preocupação de carga tributária, eu entendo e compreendo. Vamos ouvir a todos os segmentos como ficam, né? Para depois a gente ir trabalhando. Então, o sistema tributário, hoje, o objetivo é uma reengenharia. A palavra reforma ela é tão ruim que te leva a um remendo, né? Nós queremos fazer uma reestruturação, uma mudança de paradigma, porque chegamos num ponto de inflexão que não tem mais como conduzir com o atual modelo tributário. E eu vou explicar para vocês que o que atrapalhou o Brasil nesses últimos 37 anos foi o aumento da carga tributária e a criação de tributos ruins que destruíram a competitividade e destruíram a economia brasileira. Então, fazer o Brasil crescer e distribuir renda com justiça social. O sistema atual é contra o emprego e contra a produção. Nós vamos fazer o sistema ser favorável à geração de emprego e ao desenvolvimento econômico com inclusão. Então, os incentivos fiscais. Nós já convivemos com algo que é, no mundo inteiro, monopólio, oligopólio, cartéis, e ainda temos setores da economia com incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais criaram nichos, criaram núcleos de proteção, né, ao caos do sistema tributário. A sonegação, que é muito grande, a elisão, a corrupção, a burocracia, fizeram do nosso sistema tributário um verdadeiro manicômio tributário. Essa frase de um advogado que até parou de advogado de tanta raiva que ele ficou, né, da questão. E eu acrescento, o sistema é anarco-caótico. Quem pode mais, chora menos. Sabe a história de quem pode mais? Eu vou lá no governo, né, você está ali, a Amable está ali na cidade dela, há 50 anos com uma fábrica, bolacha. Eu chego lá, ganho terreno prefeitura, isenção de impostos municipais, estaduais, crédito do BNDES, monto uma fábrica novinha e vou quebrar você. Ou faço igual os graúdos que estão aí nas denúncias, vou lá no governo, mudo uma medida provisória para me favorecer. Vou no BNDES e tenho crédito privilegiado. E os outros que se lasquem. Então, quem pode mais, chora menos. Precisamos acabar com essa cultura de querer resolver o seu problema. E, se não consertar o país inteiro, não tem chance. O histórico é isso. Há 50 anos, o Brasil estava no lugar certo, começando com o IVA europeu, começava o IVA brasileiro. Mas cometemos um pecado mortal. Criamos 3 IVAs, quando era para ter um só. Nós pegamos o IVA e desmembramos ele no município, estado e na União. Um IVA anão, que é o ISS, um IVA gabiru, que é o IPI, e um IVA gigante, que é o ICM. Então, 3 erros terríveis, né, que foram cometidos ali. Dali em diante, o sistema só se complicou, porque você vinha do imposto de vendas e consignações, que era o imposto do selo. Você parte para uma modernidade. Nenhum país do mundo que tem IVA tem tributação de unidades subregionais. É tudo centralizado. É tudo nacional. Ou, como na Alemanha, cobra o fisco estadual e redistribui, mas é fisco único. Então, nós estamos agora fazendo uma composição para sair desse arranjo. Há 50 anos, o ICMS já tinha 7% do PIB de arrecadação, numa arrecadação de 17% e 18% do PIB. 88, 19 anos depois, a arrecadação já estava em 22,8%. A arrecadação começou a subir a partir do fim do milagre brasileiro, em 1980, crescemos 10%, caímos para menos 4%. Dali em diante, o governo começou a aumentar a carga tributária. Em 88, quando tinha tudo para fazer uma reforma tributária, não foi feita. Nós, os estados e municípios, falo nós porque eu era secretário da Fazenda do Paraná, acampamos aqui na Secretaria da Fazenda do DF, em nome dos municípios e dos estados, fomos para cima dos constituintes e tiramos um pedaço grande da arrecadação da União. Eu apelidei que nossos estados eram jaguatiricas mordendo o leão. E mordemos. Nós tiramos 15 pontos percentuais a mais do imposto de renda e 25% de IPI, e isso feriu de morte. Os estados e municípios já tinham 32% da arrecadação do imposto de renda e do IPI.
que era o fundo de participação das duas unidades. Tinha 32%. Passamos para 47% e 57%. Hoje é 60% e 50%. Ao longo dos anos foi acrescido 3 pontinhos a mais. Esses 47% e 57% tirou todo o equilíbrio orçamentário financeiro da União. E aí, ainda por cima, avançamos nos 5 impostos únicos monofásicos. Até 88, tinha imposto único sobre transportes, sobre minerais, sobre energia elétrica, sobre telecomunicações, sobre combustíveis. Esses 5 impostos únicos, monofásicos, seletivos, federais, funcionavam muito bem e tinham uma arrecadação muito grande. Nós pegamos, totalmente incautos, né, não tinham o conhecimento que tem hoje, colocamos para dentro do ICMS. O que aconteceu? Aumentou a arrecadação dos estados? Não. 30 anos depois, quase, o ano que vem completa 30 anos da Constituinte, o ICM é do mesmo tamanho, 7% do PIB. E a arrecadação, que há 50 anos era 17, 22,8, chegou a 35, 36. Então, os estados optaram pela guerra fiscal, abrindo mão de 200 bilhões de receita por ano do ICMS, e os municípios também. E a União também, mesmo encorpando, engordando. Então, o que aconteceu depois da Constituição de 88, com esse rombo que nós demos na receita da União, foi que ela pegou o fim social de meio ponto, transformou na COFINS, o PIS, o PASEP, a CSL, o salário de educação, a CID, o IOF, tudo para não dar partilha para os estados e municípios. O acréscimo da arrecadação de impostos ruins, né, de gorduras trans, de mau colesterol, contribuiu nesses últimos 29 anos para acabar com a competitividade do setor produtivo brasileiro. Hoje, nós não temos capacidade de competir com nenhum produto industrial de nenhum lugar do mundo, a não ser que ele tenha benefício fiscal. Então, o que nós estamos demonstrando que o sistema tributário, embora seja uma reforma microeconômica, que é a relação do Estado com a sociedade, que tipo de impostos e quem paga, ela toma a competitividade. O setor agrícola foi o único que deslanchou, porque, em 96, eu fiz a Lei 87/96, que é a Lei Candir, que zerou a tributação na exportação. E os estados passaram a fazer diferimento do produto in natura para a indústria. Então, se você produziu soja, ela sai do campo, vai para o armazém, para a cooperativa e vai para a indústria. Só paga dali para diante. Ou, na exportação, devolve o crédito, etc. Então, esse setor foi o que expandiu, e os setores estratégicos, minerais, etc., assim mesmo. Depois disso, foram várias tentativas de reforma. 2 chegaram a fazer aprovação de projeto em comissão especial. Uma, do finado e saudoso querido amigo Mussa, que relatou quando o Germano era presidente, e a outra do Sandro Mabel, que aprovou também. Os 2 projetos de emenda constitucional estão aprovados lá. O Virgílio Guimarães, no começo do Lula, relatou um projeto, virou a emenda 42, onde nós colocamos, nós do PSDB, algumas emendas. 2 delas, uma de minha autoria e outra do líder, que era permitir a junção dos impostos e criar um supersimples. E a outra era o cadastro único, que até hoje não se completou, porque União, Estado e Município, agora que está terminando de completar. E, mesmo com o Plano Real, Fernando Henrique queria fazer, mais traumatizado, os 2 secretários da Receita Federal dos últimos 20 e poucos anos convenceram o presidente da República a não deixar fazer para não perder receita. O Everardo Maciel e o Rachid. Né? E estou dizendo, não haverá perdas. Essa é a garantia que nós damos. Porque se tiver perdas na partilha, no rateio, não sai o projeto. Né? Se você diminuir a carga tributária, como alguns querem, também não dá certo, porque você vai ter que tirar de algum estado, ou município da União, e não tem como tirar. Então, vamos simplificar primeiro, vamos botar alta tecnologia para depois pensar em buscar alternativas
para realocação de cargas tributárias. Então, e, finalmente, o André Moura era o relator, já na Dilma, ele virou líder com a ascensão do Temer, e, quando o Eduardo Cunha saiu da presidência, o Rodrigo Maia me autorizou a ser o relator, porque o Eduardo também não gostava de mim. Então, graças a Deus. Nem eu dele. E gratuito, né? Nunca brigamos. Viu? Isso chama proteção divina. A reza serve para mim. Então, gente, tem que rezar, porque esse mundo é difícil. Né? Então, essa experiência que eu tenho de 30 anos, eu era secretário da Fazenda do governo Álvaro Dias na Constituinte, e cheguei na casa em 91. Então, eu estou há 30 anos participando, debatendo, ensinando, aprendendo, uma proposta, outra, um seminário aqui, outro ali, outro lá fora nos Estados Unidos, outro na Europa, e passaram esses 30 anos. Né? Agora eu sou o relator. Então, a proposta que eu estou apresentando tem que ser negociada nela. Você tem 30 propostas iguais, parecidas, irmãs, siamesas, mas a nossa proposta é a que está na mesa, sendo discutida nacionalmente. Então, eu fui relator do Simples, do Super Simples, autor de projeto, de muitos deles, da Lei Candir, né, da Lei de SA, do MEI, e fui secretário da Fazenda 2 vezes do Paraná. Estamos aqui para poder trabalhar junto. Eu não sou o projeto, eu sou um coordenador do projeto, né, um administrador desse projeto imenso, para poder sair uma solução, quase que um pacto federativo e um pacto social nacional. O sistema atual é tudo isso, gente. Né? Você tem dúvida? Vocês são empresários, né? Acadêmicos, professores, estudiosos. Né? É isso. Se não desmontar esse sistema, não tem chance de você aumentar emprego, de aumentar a produção, etc., competitividade. Começo a dizer de problemas graves do sistema tributário brasileiro. Os países que adotaram tributação progressiva foram países que cresceram e se tornaram países melhores, mais justos e cresceram muito. Tributação vem de 3 bases: propriedade, renda e consumo. Países que tributam mais a propriedade e a renda, do ponto de vista concorrencial, geração de emprego, de riqueza, distribuição de renda, são melhores. Países que adotam tributar mais o consumo são mais injustos e piores, complexos, atrasados, porque tudo que você tributa, a empresa vai para o preço. Não tem almoço grátis. Né? Vamos tributar os bancos, vai tudo para o juro. Vai tudo para o juro. Quem paga, consumidor, né? Quem toma dinheiro, pessoa física e jurídica. Então, a progressividade, o conceito mundial é você tributar mais quem ganha mais e menos quem ganha menos, até para buscar justiça tributária. Então, a explicação é essa aqui. Ó. 2 estudos foram feitos, em 2004 e 2008, quanto tem de carga tributária em cada faixa de renda. Primeiro, a professora da FIP de São Paulo, e depois, 4 anos depois, o IPEA. Pela professora Maria Zucco, da FIP, ali, ó, 48% ela encontrou em 2 salários mínimos, um absurdo, e 26% em 30 salários mínimos. Eu peguei esse estudo, né, fuçador, fiquei fuçando e comecei a usar em todos os meus discursos para escancarar o governo. Né? E aí ele mandou estudar. O ministro era uma pessoa que eu tinha uma polêmica muito grande com ele, mandou a IPEA fazer, deu 53,9 e 29. Então, o cidadão que ganha 2 salários mínimos, 3, 4, esse cara, ele paga muito mais impostos do que nós que ganhamos acima de 30 salários. Falei, espera lá, isso mesmo. Se ele tem R$1.000 de salário líquido, a hora que ele for comprar as coisas para a casa dele, para a sobrevivência, tem 539 de imposto. Esse mesmo cidadão que recebeu 1.000, custa para a empresa, para vocês, mais 900. Esse mesmo cidadão ou cidadã, com R$1.000, a hora que ele vai comprar um fogão, uma prestação, uma geladeira, ele vai pagar 400% de juros. Então,
nós matamos o consumidor e matamos a empresa, que ela fica entupida, não tem competitividade, a não ser que tem incentivo fiscal temporário, monopólio, oligopólio e cartel, que pode impor preço. Então, mas assim mesmo nós matamos. Nós, quando fizemos a legislação dos planos de saúde, lá no Fernando Henrique, não, nós vamos ter 100 milhões de plano de saúde e vamos ficar com 100 milhões no SUS, conta fechada. Tivesse 20, 30 milhões a mais de plano de saúde, o SUS estava redondo, atenderíamos todos. Agora, 2/3, 150 milhões do SUS, 50 no plano de saúde, os hospitais filantrópicos vivem no déficit. Ficam todos devedores. E o sistema não fecha. Então, só um exemplo. Se tivesse, por que não tem mais 30 milhões, 50? Porque não tem, o consumidor não tem capacidade. Sobra pouco para ele. Então, nós temos que aliviar o peso do custo desta folha, né, e tirar um pouco da carga tributária sobre ele e simplificar a vida para o empresário para que ele possa contratar, fazer essa economia, fazer o giro, o círculo virtuoso. Então, porque está empacado. O governo veio, o governo tem credibilidade, melhorou o ministro, fez a trabalhista, fez o teto de gasto, fez a terceirização. E daí? Se não fizer a tributária, né, não adianta nada, você não consegue ter vigor para crescimento. Gente, aqui começa outra coisa extremamente equivocada do Brasil. Incentivos daqui para lá, para cá, para lá, para todo mundo, para todo tipo. Só a Receita Federal, 284 bilhões este ano. Porque ela é obrigada a declarar isso. Tem um caderno todo na Receita. Você entra, tem um caderno detalhado, setor por setor. Zona Franca de Manaus, microempresa, né? Cada segmento que tem, está tudo listado nesses 4,19% do PIB. Além disso, os estados, que eu já falei que tem 200 bilhões de renúncia, mas eles não reconhecem. Esse estudo é o único que eu achei, eles não gostam de publicar, porque sabem que é uma indecência. O governador não tem dinheiro para pagar folha e dá incentivo fiscal. Vê que o governador do Rio deu 50 anos para uma multinacional. E um dos motivos que ele está preso é isto. Aqui o DF, como o Ministério Público é federal, autuou o governador e o secretário da Fazenda para não dar incentivo para ninguém. E perderam o emprego, perderam tudo. Então, o sistema é anarco-caótico, é uma coisa de louco. Pega a renúncia do Rio Grande do Sul, que é o estado que menos dá incentivo fiscal, este ano, é 9 bilhões e pouco. Como eles têm 6% da arrecadação do ICM, faz uma regrinha de 3, 150 bilhões. Os estados daqui para cima, todos dão muito incentivo. É 200 bilhões por ano jogado fora nessa concorrência maluca. Né? E o que é pior, né? A Receita Federal, de 1 ano e meio para cá, inventou de pegar. Você recebeu 10 milhões de incentivo nos últimos 5 anos. Está declarado aqui que subvenção, subsídios para investimento. O auditor chega lá e fala, isso aqui precisa ter imposto de renda, CSL e PIS/COFINS, 45%. E mais multa de 75%. Então, ele recebeu 10 milhões de incentivo do Estado para construir o prédio, comprar máquina, melhorar o produto, para se impor no mercado. Ele já usou isso aqui, ele vai estar devendo 30% pelo alto para a Receita. Não, imagine todo ano 200 bilhões, então vai ter 1 trilhão passível de autuação. 1 trilhão. Com 45, 1 trilhão 450, com mais 75 de multa, acabou o país. Pode ir para Miami, né? Pode ir para a Flórida. Fora a renúncia do ISS, que, além disso, nós temos dos poucos estudos de sonegação, a PGFN e outros, 23% de sonegação. Eu estava agora de manhã com o pessoal de cigarro, 45% de contrabandeado sonegado. Recibos médicos, tudo, né? Você tem
Você contrata o marceneiro, eu quero móveis aqui na minha casa, o senhor quer com nota ou sem nota? Né? A gente sabe disso. Eu criei a microempresa no Brasil, e o microempresário fica rasgando a nota de entrada e saída para não sair da faixa. Então, você tem uma economia paralela de 23%. Tem, exatamente. Porque quando você vai discutir com o doutor Rachid, ele não tem. Vai, tem mais até. Eu acho que é pior. Né? Mas tem. O que significa isso? Um PIB paralelo de 1 trilhão e pouco. Né? Bom, vamos lá em frente. O Centro de Cidadania Fiscal de São Paulo levantou quanto que tem de contencioso nos CARFs, do município, Estado, União, e na Justiça Federal e Estadual. Gente, 2 trilhões. 2 tri. Né? 1/3 do PIB. 500 bilhões do Supremo. A União perdeu há 2 meses aquela ação que veio do Rio Grande do Sul, em que o empresário, né, contestou que no PIS/COFINS tinha ICM embutido, que vai com efeito de repercussão geral, custa 25 bilhões por ano. Quer dizer, a Receita Federal do Brasil auferia 25 bilhões de cobranças indevidas. Né? E esta ação também existe do ICM, que embute o PIS/COFINS e o IPI. Então, para quê? Você sabe que a alíquota do ICMS, do IPI, do PIS/COFINS, é a alíquota por dentro. A alíquota por dentro é assim. Em R$100 de um produto, é 18? Não é. É 18 sobre 82, mais os impostos, dá 23. Então, é o país da esperteza. É a mesma esperteza que fez a Receita Federal nunca corrigir a tabela do imposto de renda, que fez com que a Receita Federal também não autorizasse a corrigir teu patrimônio, que está declarado desde 95. Ora, correção inflacionária não é ganho de capital. Então, aquele imóvel, o que você tem de valor declarado em 95 para cá, você não pode... Então, essas coisas de esperteza, que o consumidor, o contribuinte, fica irritado e vem o planejamento fiscal, vem a elisão, e ele vai fazer de tudo para poder se defender, porque se não fizer, está morto. Está morto. Além disso, temos 3 trilhões de dívida ativa. Eles detectaram que só 500 bilhões são recuperáveis por conta... Morreu, acabou, foi para lá, foi para cá. Tá. Além disso, 3.300.000 novas ações por ano. 9 mil ações por dia. Só perde para trabalhista, que é 11 mil por dia. No preço de uma cadeia produtiva, segundo a Fiesp, o custo da burocracia dá 2,6% no preço de um produto industrial. Acredito que no serviço também. Você está cheio de contador, advogado, gente cuidando, né, das ações obrigatórias, as acessórias, etc. Então, custo é gordura ruim, né, gordura trans, é mau colesterol, isso mata a economia. Sonegação, renúncia, contencioso, dívida ativa. Tem conserto o país? Burocracia, que não está ali o custo total. Dá para tocar o país desse jeito? Se alguém acha que o Brasil pode continuar como veio nesses últimos 30 e poucos anos, cresce um ano, 2, olha aqui o resultado. 80 foi o último ano. De lá para cá, o voo de galinha. O vermelho é o mundo e nós somos o verde. Sempre abaixo, sempre abaixo, sempre abaixo. Nesses 37 anos, mais ou menos, fiz um cálculo por cima outro dia, nós deveríamos... Hoje nós temos um PIB de 6 trilhões e 200. Se tivéssemos crescido na média mundial, nosso PIB seria de 10 trilhões. Tá? 10 trilhões, dividido por 3,2, então nós estaríamos com um PIB per capita do tamanho de Portugal. Temos a metade, ok? Se crescêssemos como os tigres asiáticos, olha aqui, ó, os emergentes, né, a China e os outros países, e o Brasil aqui em verde, e embaixo, desculpe, embaixo em vermelho o mundo. O mundo está crescendo a 3,2. Então, não tem, o Brasil tem que crescer. Eu
trabalho isso aqui economicamente na Câmara, no país inteiro, não só essas 73 palestras que eu já fiz mais de 200, 300 palestras esses anos todos falando o sistema tributário é que mata a economia. Aí vem um economista, vem um entendido, vai para a Globo News. Não, porque a educação. Tudo bem, educação. Se você tem uma fábrica nova, vai se fazer emergencialmente o que você precisa de mão de obra, não vai? Eu já vi isso, fiz agora 11, 12, 13 no Paraná, eu levei 35 bilhões de investimentos novos para o Paraná e foi um corre-corre para formar a mão de obra. Aí tivemos que juntar as universidades, os cursos técnicos, para suprir, porque a primeira leva levou tudo, a segunda, a terceira já não tinha mais mão de obra qualificada. Se o Brasil voltar a crescer, né, e vai voltar, vai precisar disso. Nos últimos 6 anos, o mundo cresceu 20%, a China 55%, e o Brasil menos 0,7%. 3 anos fazendo o corte menor, o mundo cresceu 9,9%, a China 20 e poucos por cento e o Brasil menos 8%. Estamos no meio. O Brasil é a 20ª carga tributária global, né? É a 8ª, 9ª economia, tem a 20ª. Por que é importante entender a economia? Não existe mais conceito de empresa competitiva e não competitiva. Agora o conceito é de país competitivo e não competitivo. Se o Brasil não for inteiro competitivo, não adianta nada você ser eficiente da porteira para dentro. Da porteira para fora, você tem toda a questão tributária, as obrigações acessórias, trabalhista, estrada, portos, aeroportos, assalto, buraco, todas as espécies, não é isso? Então, os ambientes para crescer, Estado de Direito nós temos, liberdade econômica nós temos, regra ali, todos os demais nós não temos. Regras claras, estáveis, não temos. Simplificação, capital e trabalho, não temos. Estabilidade da moeda relativa, porque custa muito caro. Só para manter uma reserva cambial em Nova York de 375 bilhões de dólares, nos custa mais de 120 bilhões por ano, mais do que o dobro da soma de todos os programas sociais. Então, porque isso é falta de credibilidade, que o país não tem. Então, boa gestão das contas públicas, não temos. Carga tributária assim ponderada, não temos. E justiça eficaz, vocês que respondam. Mais custos, transporte, um horror, né? Custo de transporte. Você vai levar um produto do Mato Grosso para o porto, a China traz lá do outro lado do mundo, né? Produtos, bens de volume pesado e compete com a gente aqui. Energia é boa, vamos dizer, o setor elétrico brasileiro é bom, só que se crescer a 5% ao ano, 10, 15 anos, tem que sair correndo que nem um louco para fazer a oferta de energia que não tem. Portos, Deus me livre, como são ruins. Aeroportos melhoraram por causa da Copa. Armazenagem, não temos. Carga tributária devia ser menor. Agora, meu amigo, para um emergente crescer, teria que ter 30 de carga, no máximo. Nós temos 35, 34, 33. Taxa de juros, como que pode? As maiores do mundo. Taxa de câmbio, horror, custo judicial, custo de obediência e déficit educacional. Aí, para frente, vou deixar com vocês, vamos direto lá, vamos estudar da maneira que eu gosto o sistema tributário, propriedade, renda e consumo. Pegamos a receita de 2015, coloquei aqui, ó, IPTU, IPVA, ITBI, TCMD e ITR, 4,4% da arrecadação. Toda essa encrenca, todo ano, representa 4,4% da arrecadação nacional, 1,68% do PIB. Qual é a capacidade dessa base? Pequena. No máximo, fazendo novas leis, melhorando, etc., alíquotas gerais, etc., podemos aumentar 1 ponto, 2 ali, não resolveria o problema, né, fiscal brasileiro. O Brasil está na média mundial, mas olha, perceba que lá em cima, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, tem mais do que 10% da sua arrecadação na propriedade. E vou explicar isso em seguida. A renda, o Brasil tem 2 tributos, quando devia ter 1. 20,79% da arrecadação, 6,79% do PIB. Nós estamos lá embaixo.
a média mundial. Aqui, essa tabela é diferente da minha. Essa aqui é do Banco Mundial, de anos diferentes. Aqui nós temos 18, ali no meu tem 20. É questão de ano e forma de cálculo. Então, você vê aqui, o Brasil está aqui, quando devia estar aqui quase em 30, na média mundial, a OCDE é 35, né? A OCDE, a média dos países da OCDE. Estados Unidos está tudo aqui em cima. Então, você vê, Estados Unidos 40, com mais 11, ele tem 51% da arrecadação dele, 52%, que vem da renda e da propriedade. Agora, você vê, aqui era para ter 2 tributos. Os Estados Unidos, nessa base, tem 18%. Nós temos 54%. Isso deveria ter 2 tributos, mais importação e exportação. Temos o fundo de garantia, que ele é do trabalhador, né? O ano que vem, se Deus permitir, a gente vai estudar com os trabalhadores, transformar o fundo de garantia no embrião de um sistema de capitalização previdenciária, né? Se é que eles queiram realmente. Isso aqui é o tal da estrutura de consumo das iniquidades. Essas 3 faixinhas aqui são outras contribuições, pessoal de laboratório, pessoal que vai na Anvisa, nas agências, é tudo cheio das taxas que começam no município, vai até o governo federal. Toda essa porcariada custa, aqui é 23, aqui está errado isso aqui, 23,50, 1 do PIB. Com 1 do PIB, inferna a vida de 207 milhões de brasileiros. Esse tem 60, 70 tributos aqui. Aqui, ó, o Brasil está aqui em cima, quando devia estar aqui embaixo, e a notícia boa é que tem gente mais idiota que o Brasil, né? Venezuela, campeã da iniquidade. São mais estúpidos. Se nós trouxermos aqui, os Estados Unidos aqui, 18, entendeu? Por que a sabedoria americana? Com 18 e nós com 54, nós matamos o consumidor. Lá é a meca do consumo, por quê? Eles cobram imposto de quem tem mais. Então, a grande massa americana, e milhões de brasileiros que estão lá, tem poder aquisitivo. Por isso que eles fazem aqueles grandes eventos promocionais, dá condição de satisfação de consumo, entendeu? Para a sua população. Construção civil, está sempre construindo, facilita. Então, por que nós estamos sempre na contramão, né, de tudo? Então, esta diferença que faz com que um telefone aqui custe muito mais que lá. Porque lá ele tem o sales tax e o excise tax, que é o seletivo. Que o sales tax, no máximo, é 10, depois tem o excise, vai para 18. E nós temos aquela penca, né, de porcaria, destruindo as empresas, destruindo o preço. Então, na essência, se você não conserta isso aqui, primeiro simplifica. Depois, ao longo de anos, tirar um pouco dessa carga do consumo, colocar um pouco na renda, um pouquinho na propriedade. Isso é aí uma reengenharia financeira, tributária, que não pode ser à vista. Senão, se você fizer à vista, você dá um choque tão grande de demanda, aí você nunca mais segura a inflação de novo. Entendeu? Tem que ir dando aos poucos. Então, a Previdência, nós estamos arrecadando 20% da arrecadação é a Previdência, 6,64%. A má notícia é que estamos gastando 11, 12%. Né? O maior problema do país. No mundo, nós estamos na média, mas você vê, vai envelhecer, nós temos 30 milhões de aposentados, 3.600 de BPC, e temos mais de 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que não têm contribuição definida. A saber, 14 milhões de trabalhadores rurais que são da agricultura informal, né, não formal, porque você tem 14 milhões da agricultura formal. 13 milhões de autônomos, mesmo do MEI, o MEI não paga nem uma aposentadoria de 150, 5 milhões de domésticas que começaram a pagar agora, as filantrópicas, que não paga patronal, alguns milhões de pessoas, e a microempresa, que nós deduzimos a contribuição patronal. Por isso, eu, originalmente, queria uma tributação para zerar a patronal, ou colocar ela, em vez de 20, 8, 10, né, para que todo o país pagasse a parte de contribuição patronal diretamente como forma de imposto, rateando isso em todas as faixas de renda, porque é um problema nacional. E o empregado pagaria parte dele,
11, 10, 12, teríamos que dar uma escalonada. Você pega uma aposentadoria americana, $2.500, dá 8 mil. A nossa, a maior aposentadoria é 5 mil e pouco. Quer dizer, se dividir por 5, que a renda per capita dele é 5 vezes maior, a aposentadoria aqui no Brasil devia ser de R$ 1.800, máxima. A nossa é 5 e pouco. Até isso, a gente tem que pensar, né, com sabedoria, porque tem que ter previdência complementar. Quem quer se aposentar bem vai pagar complementar. Eu defendo há muitos anos um único sistema de previdência, INSS para todo mundo, público, privado, juiz, deputado, e você paga a tua previdência e seja feliz, né? Vê quanto que o Chile tem de poupança. Nós arrecadamos nesse ano 1.928 trilhão, 32,9 do PIB. Caiu 3 pontos do PIB a crise. Destruiu as finanças do Estado, do município, União. Não tem dinheiro para nada. Brasília agora vai atrasar a folha. Tenho falado, não existe saída. Para Estado, começou a atrasar a folha, é melhor fazer um dissídio coletivo, reduz o salário de todo mundo, a hora que melhorar, você retorna. A Volkswagen, que sabedoria alemã, outras empresas, não deu, falou, olha, eu não vou demitir, mas nós vamos reduzir o salário de todo mundo. E vamos pagar todo mundo em dia com um salário menor, um corte em todo mundo. Ora, nós perdemos 8 do PIB em 3 anos e deixamos de crescer 10. Você acha que isto é... né? Então, não tem milagre. O que aconteceu no Rio, em muitas empresas brasileiras, é melhor cortar, não ficar devendo. Porque se ficar devendo, igual o Rio de Janeiro, vai vender tudo, daí a pouco não tem mais nenhuma joia da coroa para vender. Bom, aqui vem a proposta, lembrando que a China já acabou com a guerra fiscal deles entre as províncias em 94. Eles tinham tributação entre as províncias. Quando a parte capitalista foi muito bem, a parte comunista também quis começar a produzir. E aí viram que virou uma confusão maior do que a guerra fiscal do Brasil, que lá 1,5 bilhão de pessoas. E o governo chinês interviu e acabou com a tributação entre as províncias e se transformaram na maior máquina de manufatura da história da humanidade. Então, a nossa proposta é crescimento econômico com reforma tributária e econômica. Vamos diminuir a regressividade para desconcentrar a riqueza e socializar os benefícios? Vamos conversar. Eu não vou propor redução do consumo e aumento da renda sem que todos os agentes estejam envolvidos negociando, numa negociação nacional tem que ser feita no Congresso Nacional. Isso aqui não é responsabilidade do governo, nem do Congresso, é de todos. É possível tirar 1 ponto, 2 por ano do consumo, colocar na renda? Tranquilo, desde que o que você negociou, um é mocinho, o outro é bandido. Essa dicotomia que se faz de tudo. Quem vota a Previdência é bandido. Quem vota contra é mocinho. Quem vota trabalhista é bandido. Quem vota contra é mocinho. Se for para fazer esse jogo, deixa do jeito que está. Então, é a hora da verdade, né? Tem que fazer... eu não vou apresentar nenhuma proposta nesse sentido, a não ser que haja um entendimento, todo mundo assine ali. Vamos ganhar muito com a simplificação? Muito, muito. Se conseguisse fazer essa transição um pouquinho, não muito, isso vira... Nós vamos fazer um grande mercado consumidor, vamos aumentar, né, o consumo das massas no país. Mas, de imediato, dá para tirar todo o imposto de comida e remédio, porque a média de tributação de comida no mundo é 7, remédio é próximo de 0. Então, o nosso é 33 e 34. Uma família de 2.000 que você reduza, que ele gaste 1.200 de comida e remédio, você reduzir 1/3 da carga tributária, hipoteticamente tem 400 de ganho. Mesmo que tem cesta básica, outra coisa reduzida, 300. Esse cara com 300 por família, para cada 2.000, ele vai turbinar, ele vai gastar. Vai ter um poder aquisitivo permanente de 15%, o que é 3, 4 vezes maior do que os ganhos do Plano Real. Porque o Plano Real, quando nós acabamos com a inflação, falo nós, porque eu fui o maior combatente na Câmara, nós demos 16% de ganho inflacionário. Depois a inflação, claro, ele foi tomando.
E o Plano Real aguentou 20 anos até que destruíram ele, acabando com o estoque todo da prateleira. Para industrializar o Brasil, tem que ter algumas coisas. A regra mundial é não cobrar imposto de máquina e equipamento do ativo fixo. E nós cobramos. Vamos zerar. Exportação, zero. Não pode ter tributação. Então, você tem que dar segurança que esse crédito estocado na exportação tem que ser devolvido, né? Então, as empresas exportadoras estão abarrotadas de crédito e o governo não está devolvendo. Não está devolvendo. Agora há pouco, o amigo que está em São Paulo, pode falar. Não. Isso. Falou, olha, o governo não paga o PIS/COFINS da exportação. Os estados não estão pagando o ICM de retorno, mais de 100 bilhões. Então, acabou, o modelo faliu. O modelo faliu, isso que eu quero dizer. A quarta, eu estou propondo, Lércio, querido, Salute Campari, o IVA e o seletivo. O IVA é a mesma base do PIS/COFINS. O IVA é a mesma base da soma do ICMS e do ISS. Entenderam? Então, você tem IVA para substituir o ISS, ICMS, IPI, o PIS, COFINS. Aí nós vamos colocar também o IOF, vamos colocar o salário de educação, vamos colocar a CID. O que deu esta arrecadação, em 2015, 850 bilhões. Dessa base do IVA, 96 setores da economia, 500 mil itens. Tiramos 7 itens: energia elétrica, combustíveis, telecomunicações, cigarros, bebidas, veículos, pneus e autopeça. Cobra à parte, monofasicamente, como era cobrado até 88. Tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem no Canadá. O seletivo, que eles chamam de excise tax, cobra à parte. O que você cobrar aqui, você diminui a alíquota daqui. Porque se você somar todas as alíquotas, vai dar uma alíquota média modal muito alta. Nessa base do IVA aqui, nós vamos tentar fazer, primeiro, do seletivo, manter mais ou menos a mesma carga de hoje. E no IVA, tentar manter mais ou menos a carga do que tem hoje, para não criar impacto na formação de preço relativo da economia. Vamos ter 4, 5 alíquotas. Serviço que sai de 5 e 3,6, serviço que tem 5 e 9,6, produtos que tem, aí você vem com o imposto municipal, né? O estadual, o ICMS 18, mais o PIS/COFINS, mais o IPI. Então, vamos manter aproximadamente um pequeno ajuste. Nada a ver com o que o doutor Rachid vinha propondo. Não tem nenhuma relação, nenhum contato. Aliás, ele não quis até hoje sentar para negociar o nosso projeto. Ele está insistindo no PIS/COFINS, cometeu este erro de elevar o preço da gasolina com impostos, cometeu um segundo erro de elevar a carga do imposto de renda. Eu falei ao presidente, o senhor já tem déficit de 600 bilhões. Não, eu não tenho, meu déficit é 150. Não é, presidente. O déficit nominal é diferente do primário. O primário é antes do juro. O nominal é depois do juro, que para nós, os estados e municípios, e para vocês, empresa, receita e despesa. Deu déficit, deu superávit, deu superávit. Então, o déficit do Brasil é 600 bilhões, é 10 do PIB. Não mata você 20 bilhões, 30 a mais. Não faça aumento de imposto, porque a montanha de ouro de Serra Pelada acabou. Agora só tem cascalho. Se você revolver o cascalho, só acha pepita. Vai gastar um esforço muito grande. Eles estão autuando tudo, a autuação não recebe, leva 14 anos para poder retornar 0,8% de cada auto de infração no conjunto. Então, não perca tempo, vamos reformar, reestruturar, reengenhar o país. Para fortalecer o município, nós vamos pôr os impostos que faltam ainda, que não são do município, metade do IPVA, e o transmissão causa mortes. Os outros já são dele. Acabar com a cunha fiscal, acabar com o IOF. Eu sempre falei, o ICM é um imposto canalha, mas esse impostinho, depois que eu comecei a estudar ele,
O desgramado que criou ele vem tributar a hora que você está mais fraco, a hora que você emprestou um dinheiro, a hora que teu cheque especial está vencido, a hora que teu cartão está vencido, a hora que você faz uma remessa. Qual é a razão de cobrar um tributo do cidadão devedor? Não, me dá uma explicação. Ele é o oposto da CPMF, né? Então, vamos lá, acabando. Manter o simples. O Sebrae já está estudando uma nova fórmula, talvez seja em cima do MVA sem faixa. É um modelo que foi exercido em Minas Gerais. Assim, o novo sistema nosso, eu já explico daqui a pouco, o fim da guerra fiscal e novas tecnologias. Essa nova tecnologia, o que será? Um cadastro nacional único, um único CNPJ, um único nota fiscal eletrônica e tudo eletrônico. Há um conceito de um empresário de Santa Catarina que incorporei ele em fevereiro ao nosso processo, o doutor Miguel Aburrabi, empresário muito rico, que vai doar todo esse conceito. Cada empresa terá uma conta bancária ligada ao fisco. Você comprou, você vendeu por 100. Quem comprou vai pagar 10. A hora que você pagou 100, 10 já vai direto para o fisco. Passou para outra fase, 20. Você vai pagar 10 e creditado aquele 10. Você vai pagar 10. Pagou, vai direto para o fisco. Então, a hora que chegou na etapa final, você passou o cartão, pagou o consumidor final, o dinheiro teu vai para você e o restante vai para o fisco, o 10%. Não, hipoteticamente, estou falando uma alíquota. Bom, este novo conceito ele é muito parecido com o americano, que você passou o cartão, pagou, o imposto, o tax já vai separado. Ele é por fora, né? É 10 para cima. Aí nós vamos estudar de que forma vai ser feito isso aqui, para que acabe com a elisão, acaba com a burocracia, acaba com o ato declaratório, bilhões de atos declaratórios e obrigações acessórias. Então, o sistema fica todo ele eletrônico. Fica todo ele eletrônico. Então, essa é uma mudança importantíssima. O doutor Miguel já esteve com o doutor Rachid, já levei ele na Câmara, o doutor Paulo Rabelo de Castro, todo mundo já sabe dele, e ele, segunda-feira, eu estive em Jaraguá do Sul, eu encontrei com ele, fomos juntos de Joinville para lá, fomos e voltamos conversando, e ele vai dar de graça, não vai cobrar nada esse conceito e tudo que ele vai fazer. Antigamente, pagávamos imposto com ovelhas, sacos disso, saco daquilo. Com a eletrônica, você tem a possibilidade de fazer tudo eletrônico. O conceito hoje do imposto, siga a mercadoria ou serviço, né? Fato gerador, agora não, vai ser o dinheiro. Você segue o dinheiro. Você não vai precisar ficar olhando a tua movimentação bancária, tudo vai ser registrado. Hoje, de 2.000 depósitos e saque, a Receita Federal já tem, desde 2015, todas as informações, todas. Né? Foi uma lei que foi editada em 2015. Então, como o Garganta Profunda do Washington Post, que derrubou o Nixon, fala, siga o dinheiro. E ali. É um CPMF para dentro do sistema, né? Entendeu? É muito interessante esse conceito. Vai dar uma moralizada total no sistema. Manutenção da carga tributária, regra 2, de ouro. União, Estados e Município, como é que fica? Fica igual. Como? Pega o que arrecadou, neste ano passado, retrasado, receita líquida corrente, soma tudo, exceto transferências e empréstimo, soma, cada um vai ser sócio, cada município, estado e União vai ser sócio do IVA, do Imposto de Renda Seletivo. Acabou a briga entre os estados federados, não tem guerra fiscal, nem a União vai criar imposto para não dar para o município, para o estado e vice-versa. Leis federais, o fisco unificado, né? Vamos reduzir a renúncia fiscal de 500 bilhões, 70% vai ficar a renúncia do simples, do imposto de renda, vamos diminuir a sonegação, porque vai ser uma estrutura totalmente eletrônica, vai ficar reduzida as transações em dinheiro, redução dos encargos sobre a folha, ainda não tem a solução, estamos estudando,
diminuição da elisão. Claro, se você vai pagar à vista 80%, 90%, esta dívida ativa anual que declara e não paga, ela tende a sumir grande parte. Diminuição do contencioso administrativo e fiscal, judicial e etc. Vai sobrar o quê para você demandar? Você demanda hoje porque tem 27 estados, né, 5 mil e poucos municípios, legislação daqui e dali, federal, vários impostos. Você vai ficar com IVA, imposto de renda seletivo. Regra nacional, cobrança de destino. Claro que vai ter ainda as ações, mas seguramente 80% some. Bom para vocês. E da custo da burocracia, bom para vocês. Vai melhorar o seu lucro, vai melhorar o investimento da sua empresa, o marketing da sua empresa, você vai ter um ganho, né? Vai eliminar essas gorduras trans da tua empresa. Elimina o ICMS, ISS, PI, PIS, COFINS, CID, salário de educação, PASEP, e elimina a CSL que funde na base de renda. E fica o sistema, a Secretaria da Receita arrecada o imposto de renda, o seletivo e o monofásico, e o INSS, e essa secretaria estadual, essa supersecretaria, na verdade, é uma associação dos 27 fiscos. Cada um vai manter as suas estruturas de recursos humanos funcionais, vão associar e eu vou pôr um recurso para pagar o complemento para eles, né? E eles ficam com as responsabilidades do recurso humano lá. Essa é a última versão que eu negociei com os auditores dos municípios e dos estados. Eles vão arrecadar o IVA e vão arrecadar também por município o IPVA, porque vai ter alíquota única no país. Acabar com essa bobagem, um é 3, outro é 4, uma uniformização. Carga mantida, partilha, que eu já expliquei, União, Estado, município, durante 5 anos, o mesmo percentual, do 6º ano ao 15º, à razão de 10% ao ano, o imposto vai ficar para quem consome no conceito mundial. O imposto não é de quem produz, é de quem consome. Então, como que vai implantar o sistema novo em cima do velho? Algumas ideias estão surgindo. Começamos com o novo sistema IVA, enquanto o velho vai saindo. Começamos com 2%, 3%, vai testando, vai diminuindo o outro, né? 1 ano ou 2, até ter segurança que vamos arrecadar os mesmos 850 bilhões, porque é uma responsabilidade muito, muito, muito grande você mudar da noite para o dia. Bom, as novas configurações, a mesma coisa, os vermelhinhos que são eliminados, o verde é o que fica, os patrimoniais já existem, imposto de renda já existe, o importação e importação já existe, o INSS existe, e vamos ficar com IVA e um seletivo. A outra configuração, mesma coisa, né? E um Brasil melhor e mais justo para o brasileiro. Meu filho mais novo, que entrou na política há 3 anos, falou, pai, para que você tem 20, 30 projetos, vai para lá, isso aqui é foco. Tá certo, filho, foco, força e fé em Deus. Vamos sair do modelinho ponto 4, motor 2 tempos, motor 4.0 turbinado. Todos vocês vão ganhar. O Brasil vai ganhar, os empregados vão ganhar, os trabalhadores vão ganhar, todos vão ganhar. Por quê? Não tem outra solução. Não há nenhuma medida financeira, macroeconômica, que vai resolver isso que vocês estão sentindo. Essa aqui resolve. Ela é o dobro maior do que o Plano Real. Vai fazer o Brasil crescer. Com certeza absoluta. A única saída é gerar emprego, que vem da produção, gera riqueza, gera tributo ainda mais social. É agora ou nunca, porque se deixar para o ano que vem, por outro presidente, bau. Não tem chance. Está costurado. Agora, daqui para frente, é costura fina. Então, vocês, vim aqui, já estive com vários setores separados de vocês, em várias palestras, né? Apoio. Pode não concordar com 100%, mas se concordou com 90%, 80%, vamos junto na nossa proposta e vamos esmerilhar isso e fazer a aprovação esse ano. O Congresso está sedento disso. O Laércio, o Yoshi, o Isalci. Estamos cheios de votar coisa ruim para nós políticos, né? Quer dizer, bom para a economia, mas do ponto de vista do eleitor. Isso aqui o eleitor vai entender. O cidadão, todo mundo está pedindo. Então,
é isso que precisamos. Que Deus abençoe, né, que dê tudo certo. Então, estamos abertos à discussão. O projeto já está na internet. Sugestões, o que você quiser, crítica, pode mandar que a gente está pronto para receber. Tá? Obrigado.